nosso podcast Evolução Natural e hoje a gente vai falar sobre o panorama do mercado. Afinal de contas, tá animado, né, Tati? Para isso, a gente trouxe a nossa economista-chefe para conversar um pouco e trazer as perspectivas de agosto. Combinado. Tati, para começar, assim, trazendo esse panorama global, a gente está vendo muita tensão no comércio internacional, políticas monetárias por vários países acontecendo. Queria que você trouxesse, assim, para abrir, como que isso está impactando os mercados e principalmente as economias emergentes. Tá. Então, essa incerteza maior global é muito influenciada, né, e motivada pela questão da política comercial americana frente a todos os países, aí todos estão envolvidos, ela tem ajudado as economias emergentes e não ao contrário, atrapalhado como se imaginava no começo, né? Por quê? Porque os Estados Unidos ele tem agido em tantas frentes, né, e em todas essas frentes ele tem, botado em questionamento a fortaleza institucional americana que A até pouco moeda tempo forte, isso, né? que até pouco tempo atrás não era, discutido, né, aliás era usado como exemplo, como parâmetro, como regra de ouro para o resto do mundo, né, a fortaleza institucional em várias frentes que os Estados Unidos tinha. Então, essa política, não só a comercial, mas o debate aberto sobre condução de política monetária, o debate aberto sobre a permanência ou não do presidente do Banco Central americano, todas as medidas fiscais, de expansão fiscal, a medida recentemente aprovada, que foi enviada pelo executivo, pelo governo Trump, para o Congresso e o Congresso aprovou, e que, de acordo com o próprio Departamento de Orçamento dos Estados Unidos, essas medidas devem fazer com que a dívida aumente em quase 3 trilhões de dólares nos próximos 9 anos, uma dívida que já em relação ao PIB está chegando em 100% do PIB, e mais todo o debate de gastos maiores em defesa e o debate e a influência na geopolítica, ora Israel e Palestina, ora Israel e Irã, ora Rússia e Ucrânia. Então, essa atitude em várias frentes tem causado um enfraquecimento estrutural do dólar, frente a todas as moedas, inclusive as emergentes, né? Então, a princípio, quando a gente pensou isoladamente o efeito desse endurecimento da postura comercial dos Estados Unidos frente a todos os países, a gente imaginava que isso poderia afetar negativamente as economias emergentes. Principalmente por conta da fragilidade macroeconômica, da Sim. fragilidade institucional e etc. Mas ao fim e ao cabo, o que tem acontecido é que ele não age só, os Estados Unidos não está agindo só no comércio, está agindo em tantas outras frentes e todas elas no mesmo sentido de piora, de enfraquecimento institucional americano, que o que acontece é que a moeda norte-americana, o dólar tem enfraquecido, né? E o resultado final, inclusive para os países emergentes, é de uma posição melhor. Os emergentes têm passado a ser destino de investimento do capital, né? Destino do capital internacional. É como se o dólar estivesse fazendo um topo, né, nessa coisa de ser a instituição global de moeda. Isso é, o capital internacional, com todas essas ações, ele tem cada vez mais refletido a possibilidade e o quanto é interessante uma diversificação maior dos investimentos. E essa diversificação tem levado à apreciação do euro, né, o euro chegando aí a 1,20 por dólar, tem levado à apreciação do ien, tem levado à apreciação do próprio renminbi, a moeda chinesa, a moeda mexicana, é um país que sofreu muito aí com as tarifas e sofre muito desde o começo,
tem um movimento, de estabilidade, não sofreu uma depreciação muito forte, né. A moeda sul-africana está Não é porque esses apreciando. países estão indo muito bem em suas economias, Não. é muito mais porque o outro tem feito coisas que tá impactando nele mesmo, né. Exatamente, porque as decisões econômicas e políticas americanas têm sido negativas para a própria economia americana, né, os demais países e os mercados dos demais países, as bolsas dos demais países, as moedas dos demais países estão desempenhando muito bem. Bom, vamos então falar de Brasil agora, porque a gente viu aí, tá essa maior confusão do tarifaço aqui no Brasil. E eu queria que você trouxesse um pouco de quais setores você acha que vão ser mais impactados, e até uma pergunta que é mais fora da caixa, no sentido de: existe algum setor que pode sair até mais fortalecido disso tudo, dado que a gente está vendo que alguns países estão saindo fortalecidos? Aqui a gente vê também alguma coisa? Olha, com relação ao tarifaço, e essa tarifa de 50% em relação ao Brasil, uma coisa, muito importante, é lógico, né, o Brasil não é uma economia tão aberta assim. Aliás, nos vários índices que tentam medir a abertura da economia, o grau de abertura da economia, um deles é calculado pelo Banco Mundial, olhando comparando a gente com os nossos pares, que são os emergentes, o Brasil é um dos países menos abertos, né. A gente perde para México, a gente perde para Argentina, Se a fala muito gente pouco disso, né, se fala isso. muito A pouco. gente perde para a Índia, então e isso sempre foi um ponto e vai continuar sendo um ponto de, crítica à economia brasileira. Seria bom se a economia brasileira fosse mais aberta, se quando a gente pensa em potencial de crescimento, em investimento, desenvolvimento, tanto econômico quanto social, mas, às vezes, há males que vêm para bem. O fato do Brasil ser uma economia relativamente fechada, em momentos como esse de guerra tarifária, de aumento do protecionismo, é um país que sofre menos. Então, os impactos de aumento de tarifa, para a economia brasileira, quando a gente pensa em crescimento do PIB, são pequenos. Vão ter impactos setoriais, porque, obviamente, né, reza, né, a teoria econômica que faz sentido os países procurarem ter relações comerciais intensas com países que são geograficamente próximos. Os Estados Unidos é o mesmo, né? Américas é extremamente próximo, então, e uma economia que sempre foi pujante, então sempre fez sentido a gente ter as indústrias brasileiras terem muita relação comercial com as indústrias americanas. Mas vai até essa página. Né? Tem setorialmente setores muito envolvidos e com uma relação comercial muito intensa com os Estados Unidos, mas quando a gente vai olhar no agregado, né, as exportações do Brasil para os Estados Unidos representam 2% do PIB brasileiro. Né? Uhum. Para você, um exemplo para ver o quanto que a economia brasileira ela não é uma economia aberta, o total de exportações brasileiras representam 16% do PIB. Então, nesses momentos de aumento de protecionismo global, ou específico nos Estados Unidos, isso vai ter um baixo impacto para crescimento do PIB. Por quê? Porque o PIB brasileiro, o grande driver do PIB brasileiro é a economia doméstica, é a demanda doméstica. Não tem É muito ruído, né, assim, as pessoas estão, a gente fez até aqui um podcast com o CIO da área de wealth e o head também, o Arnaldo, e assim, ele falando que alguns clientes até ligaram, né, tem aquela coisa: "Meu Deus, o que vai acontecer?", mas no final do dia é muito ruído. Quando a gente olha para os dados e traz a racionalidade para o jogo, né, para de acionar o reptiliano, que são as emoções, você vê que na verdade: "Calma gente, tá tudo certo, não vai o Brasil não vai morrer por causa disso, porque a gente está falando de 2% das exportações isso, 2% do do PIB PIB para os Estados é Unidos. agora, logicamente, quando a gente vai olhar, quando olhamos a pauta de exportações que o Brasil tem com os Estados Unidos, o que mais a gente exporta para lá é combustíveis, né? É 19% desse total que a gente exporta para Estados Unidos, que em 12 meses até junho, essas exportações somam 40 bilhões.
né? Só para ter uma ideia, o nosso principal destino de exportação é China, e até junho a gente exportou 90 bilhões. Uhum. Então a gente exporta mais do que o dobro para a China do que a gente exporta para Estados Unidos. É só para colocar o ranking aqui, o primeiro destino de exportação brasileiro é China, segundo destino é zona do euro, terceiro destino é Estados Unidos e quarto é Mercosul, Tá. né? E em percentual, e mesmo assim, mesmo a China, que é o nosso principal destino, comparando com o nosso PIB, a gente exporta para a China, esses 90 bilhões representam 4% do PIB. Ou seja, a gente também não é uma economia aberta, como você falou. E a gente não é uma economia aberta, né? É lógico Nesses que momentos ajuda a gente. Óbvio que não é isso que a isso, há gente quer, males que vem porque para bem, em é, alguns momentos esse é um momento que nos ajuda. Para ter uma ideia, uma desaceleração na economia chinesa é muito mais preocupante, né, porque a gente, né, é o nosso principal destino que propriamente o aumento da alíquota nos Estados Unidos. Agora, dito isso, 50% é proibitivo. Pensando só no efeito preço, né, 50% você tornar os produtos brasileiros 50% mais caros, isso acaba com a competitividade brasileira. Então, deveria, só pelo efeito preço, fazer com que essas exportações, que são destinadas para Estados Unidos, caísse pela metade, pela nossa conta. Né? Então, o ano passado a gente exportou para Estados Unidos 41 bilhões de dólares, então isso representaria aí 20 bilhões a menos de exportação indo, de exportação realizada, né, 20 bilhões a menos de exportação, se a gente não conseguir realocar isso para outros mercados. Mas como eu estava dizendo, olhando a pauta, o primeiro produto que vai para Estados Unidos é combustível, né. Isso é uma questão de tempo, mas a gente consegue realocar para outros, país. países, né. Tempo e preço, mas consegue realocar para outros países. O segundo tópico da pauta, mais importante, aí é aço. Aço já tem a alíquota de 50%, já está sobre o aço e o ferro desde junho. E as exportações estão acontecendo. Obviamente tem uma negociação entre quem compra lá, quem fornece aqui, o fornecedor acomoda uma parte do aumento da alíquota, quem compra lá também acomoda uma parte da alíquota. O aço já é um produto mais trabalhado, e é muito sob encomenda. Talvez esse setor ele sofre mais para conseguir novos mercados, para realocar a oferta que ele não consiga negociar com os compradores nos Estados Unidos. Aí o terceiro é caldeira, reatores, o bens de capitais, são as máquinas. Aí esse setor também deve sofrer mais. Por quê? Porque é tudo sob encomenda. Então você, aqui no Brasil a gente produz uma máquina específica para um comprador nos Estados Unidos, né? Achar um mercado para essa Essa máquina máquina. específica pode ser mais complicado. Então é um setor que sofre. O quarto item é aeronaves e peças, Embraer, no né, caso, vai sofrer, não Embraer, tem para onde correr. ela obviamente ela é muito competitiva, ela, produz a qualidade do que a Embraer produz, é inquestionável, ela consegue outros mercados, ela consegue realocar, mas isso vai ser no tempo. Sim. Igual a indústria de bens de capital que, fornece, que vende para Estados Unidos. E aí, por último, dos importantes, aí é café. O Brasil é o maior produtor de café do mundo. Aliás, o Brasil é o maior produtor de café do mundo, ele é o maior produtor de laranja do mundo, ele é o maior produtor de soja do mundo. Ele, tanto por ser o maior produtor, ele tem plena capacidade de conseguir novos mercados, como vai ser difícil os Estados Unidos conseguir substituir o que ele compra do Brasil por outros fornecedores. Por quê? Porque Não justamente tem, essa né. posição de maior Tem produtor. Não pouca tem, oferta dos outros não países, tem. né. No caso do café, a gente é o maior produtor e o maior produtor do tipo arábica, que é o melhor tipo de café. Então, os Estados Unidos até consegue substituir, mas ele vai ter que substituir pelo robusta, que é um café pior.
Resumindo, o Trump vai tomar um café ruim. É, ou não vai tomar café, né, e Ou suco de não vai tomar laranja café. também não vai dar, porque Flórida Vai nos tomar últimos Tang e é, café ruim. Flórida nos últimos 10 anos reduziu a produção em 90%. A Califórnia hoje produz mais laranja do que a Flórida, né, e produz pouco. Não tem Então, razão. tem algumas complicações. Obviamente, a gente não tem um poder de barganha que a China tem Sim, com os Estados Unidos. Então, o mais provável é essa alíquota realmente vigorar, pelo menos durante um tempo. Vai demorar um pouco para conseguir negociar essas alíquotas, mas a gente tem algum certo poder de barganha, né? E parte da nossa pauta é commodities. Então, a gente consegue realocar uma questão razoável, num tempo relativamente rápido, para outros mercados. Quem é que vai sofrer mesmo? Toda a parte industrial. Né? Então, e industrial sob encomenda. Então, a indústria de bens de capital, o próprio, a produção de aço, as aeronaves, mas também é uma questão de tempo para a gente conseguir novos mercados, porque são todos produtos de excelente qualidade. O Brasil realmente é excelência, tanto em aço como em aeronaves. A Embraer é sim, extremamente competitiva, né? E bens de capital sob encomenda também. O Brasil é historicamente líder, destaque nesse tipo de produção. Então a gente consegue, né? A gente consegue realocar menos tempo, demorando um pouco mais, e o efeito para a economia como um todo é pequeno, dado que a economia é totalmente. relativamente Fechada, né. fechada. Então, no final das contas, o que, que tinha que acontecer com o câmbio? O que aconteceu? A gente sofreu sim, olhando, comparando com os emergentes, o Brasil, a moeda brasileira, foi a que mais depreciou do dia 9 de julho, que foi quando teve o Anunciou. anúncio da alíquota de 50% para até ontem. Para ter uma ideia, a gente tinha depreciado 2%, enquanto o Chile, que também teve o anúncio, né, os Estados Unidos está tributando o principal produto de exportação do Chile, que é o cobre, em 50%, o Chile depreciou, mas metade do que a moeda brasileira depreciou, né? O câmbio brasileiro saiu do 5,46, que é o patamar que fechou o dia 8 de julho, e tem rodado aí em torno dos 5,56, um pouco para baixo, um pouco para cima, né? Então, 10 centavos. E é isso, né? Tem que ser muito mais do que isso? Não. Porque o efeito para a economia como um todo, não é tão relevante, porque é uma economia relativamente fechada. E o nosso foco em commodities ajuda muito a gente, porque você consegue realocar. Obviamente vai ser uma questão preço, né, mas você consegue realocar para outros mercados, né, porque não é uma produção tão específica, né. Tem alguns setores em específicos que vão sofrer, como eu citei até agora, mas o governo tanto tem falado que tem aumentado aí a tentativa de negociação com os Estados Unidos, como o governo também está avaliando, de acordo com o ministro Fernando Haddad, deve apresentar para o presidente, avaliando aí uma forma de ajudar financeiramente os setores que realmente devem demorar um pouco Pra mais se de tempo adaptar. Uhum. para achar outros mercados, né? Então, ao fim e ao cabo, é isso que tinha que acontecer no câmbio, e não tem muito mais para acontecer se ficarmos por aqui. Notícias novas dão um impacto adicional, né? Uma notícia nova pior, obviamente, vai impactar o mercado de câmbio, mas o que a gente tem de notícia até agora, inclusive, chegar no dia 1 de agosto e ter a alíquota de 50% funcionando, isso já tem, já está precificado aí na taxa de câmbio, já está, não influencia a decisão de política monetária. Então, a gente fez um aperto de taxa de juros para 15%, isso é mais do que suficiente. O próximo passo do Banco Central, na nossa opinião, É é isso que eu ia corte de puxar até. juros. Vamos falar de política monetária. Você trouxe aí o que que você tá vendo, acho que a gente tá até um pouco mais otimista, queria que você trouxesse aqui também. Então, esse tarifaço, ele no final das contas, ele está precificado.
não tem, efeito em atividade econômica, né. Efeito em inflação pode até ser um efeito bom, favorável, porque os produtos, a princípio, os produtos que não são, exportados para os Estados Unidos sobram no mercado doméstico até o ponto que você não acha outros mercados. Na hora que você tem esses produtos sobrando no mercado doméstico, o que acontece com o preço? O preço cai. Uhum. Né, a gente já vê isso claramente, o preço do café, gente, o preço do café já está caindo, né, no supermercado. Né, então para o consumidor final, o preço do café já estava caindo e ele foi o grande vilão, um dos grandes vilões Sim, da da inflação inflação. no começo do ano, né. Então, para efeito de inflação, ele funciona como um efeito de demanda, de choque de demanda negativo, que traz a inflação para baixo, isso ajuda até política monetária, e para efeito de política monetária, ele só fortalece a nossa expectativa, que era do Banco Central começando a cortar juros no final desse ano. A gente mantém essa expectativa, a gente tinha, a princípio, essa expectativa, porque 15% de Selic é muita coisa, então Sim. faria efeito na atividade econômica, e essa desaceleração na atividade econômica por conta dessa alta de juros traria a inflação para baixo. E agora, com esse efeito adicional aí das tarifas também tendo, uma possibilidade de ajudar a inflação a ir mais para baixo ainda, isso, essa nossa opinião de que tem espaço, pode, é mais provável que o Banco Central tenha espaço para cortar juros no final do ano, ela é reforçada. Então a gente tem essa expectativa de que o Banco Central, tenha essa abertura para cortar juros já no final desse ano, e ele entra o primeiro semestre do ano que vem cortando juros. A nossa expectativa é bem mais otimista que o mercado e os economistas veem a Selic no final do ano que vem em 12,5%, e a gente tem uma expectativa da Selic no final do ano que vem em 10,5%. Ainda assim, 10,5% é alto, mas é Sim, muito muito. mais palatável, né, Sim. tanto para a atividade econômica quanto para as contas públicas, a Selic no patamar de 10,5% do que no patamar que ela está hoje, ou no patamar que os mercados, estimam de 12,5%. Então, quer dizer, é uma situação que vai ser muito mais positiva no ano que vem, ao longo do ano que vem, do que o que a gente tem hoje. E positiva com fundamento, porque assim, não é um corte de juros, numa inflação que não permite esse corte de juros. É um movimento de corte de juros numa inflação que o cenário no ano que vem vai permitir que possa cortar juros, né, que vai ser cadente, de agora para o ano que vem. Bom, você traz todos esses assuntos, inclusive, toda semana no Fique de Olho numa pílulazinha, mas aqui a gente aprofundou ainda mais e deu para entender que, calma, tem muito mais ruído do que a gente acha que tem, né? Acho que até com o efeito das redes sociais as coisas inflamam mais, mas no final do dia, entender dados, entender o impacto, traz a gente um pouco mais para. Traz essa clareza para a gente olhar o cenário de uma forma diferente. Acho que é isso, Tati, adorei. Eu aqui foi uma aula, fiquei só olhando, aprendendo, acompanhei, mas acompanhei pouco, então tô acompanhando aqui com você. Quero te agradecer mais uma vez e quero também convidar todo mundo que está nos assistindo e ouvindo a seguir as redes sociais, porque a Tati está toda segunda-feira nas nossas redes. Fique de olho no Fique de Olho. Isso aí. Muito bom. Obrigada a você que nos assistiu até aqui. A gente se vê no próximo Evolução Natural. Até lá!